Neste último bloco, Dr. Luiz Ovando vai responder uma pergunta da telespectadora Carol Maldonado, que deixou uma pergunta no Instagram para ele. Ela quer saber quais são os benefícios físicos e emocionais das atividades físicas ao ar livre. Perfeito, Carol. Isso é muito interessante, né? Quando nós saímos ao ar livre, nós vamos de encontro àquilo que nós fomos dotados na criação, que é a liberdade. Uma das coisas mais fantásticas que o homem tem é a liberdade, a capacidade de ir e vir. E todas as vezes que nós estamos expostos, principalmente nos vales, montanhas, rios, campos, nós interagimos, porque nós somos do meio. É isso que é interessante, Carol. E quando nós estamos nas cidades e os homens se juntaram e formaram as cidades para se protegerem. E hoje nós estamos sendo agredidos na cidade. É isso que precisa ser destacado. E quando a gente sai ao ar livre, respirando, vendo folhas, flores, passarinhos, enfim, nós voltamos e chegamos próximo de onde nós saímos, que é a interação com a natureza. Então isso faz bem, porque primeiro essa sensação estimula o nosso psiquismo. Nós não podemos deixar de pensar sobre isso. Então quando você for fazer um exercício, se você puder, que não seja também impedimento para você fazer, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não posso sair, né? Mas se você tem condição de fazer em casa, tem esteira, faça em casa. Mas o bom é que a gente faça interagindo com a natureza. Os parques, Campo Grande é uma cidade fantástica, tem parque para tudo quanto é lugar. E é uma cidade muito bem arborizada também, né? E muitos lugares aqui, principalmente o Parque das Nações Indígenas, a gente entra em contato muito próximo com a natureza. Você tem capivara, você tem pássaros, você tem outros bichos. E é como se você estivesse nos campos. E isso ajuda bastante. Então, se você puder correr, andar, e um dado importante da caminhada ao ar livre e da corrida é que todas as vezes que nós andamos, que nós corremos, né, Aristóteles já tinha estabelecido há 2.400 anos que quando você anda, quando você se movimenta, principalmente os membros inferiores, o seu cérebro funciona melhor. Quem não fez isso ainda, Carol, e eu sei que certamente você já deve ter feito, mas se você não fez ainda, experimente e você vai ver como a sua capacidade de raciocínio melhora significativamente. E os alemães já sabiam, já na década de 30, que os pensamentos melhoram quando nós andamos e nós corremos. Muitas soluções, às vezes, eu consigo encontrar quando estou andando ou correndo. E isso é importante, porque nós voltamos à interação com o meio ambiente de onde nós saímos. E nós temos que deixar de lado por causa das cidades. Isso é muito importante. Doutor Luiz, nós estávamos falando no intervalo sobre o estado emocional das pessoas, né, que às vezes levam à inibição ou ao excesso de apetite. Como é que o senhor retrata isso pra gente? Que dica você dá? Porque isso hoje é super comum no meio de todo mundo. Roberta, é importante a gente ver por que o indivíduo busca a comida, né? O alimento. Antropologicamente, se nós formos ver, há 10 milhões de anos o homem, né, ele não tinha a fartura de alimentos que ele tem. Então ele vivia, ou ele era caçado ou ele caçava, né? E quando ele encontrava uma caça, ele comia muito e economizava energia. Terminado aquilo, ele saía novamente para a caça. Hoje nós não saímos para a caça a não ser no nosso trabalho, então nós temos muito mais agressão. E todas as vezes que o indivíduo tem agressão, ele procura se proteger através da reserva, que é a ingesta de alimentos. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos sendo ameaçados por alguma coisa. Às vezes pode ser até fantasia, mas não deixa de ser uma ameaça real para o seu psiquismo. E aí nós saímos para comer. Então, a insegurança nos leva à busca de proteção
do nosso biológico, proteção do corpo. Então, por isso as pessoas, quando ameaçadas, a grande maioria delas, come mais. E isso é preciso entender. E às vezes, uma psicoterapia para poder tirar o medo, tirar a angústia, tirar a preocupação de insegurança. Então, infelizmente, de uma maneira geral, quando nós estamos ameaçados, nós comemos mais. E aí tem um detalhe que eu gostaria também de falar, né? Eu conversava com a Heloísa aqui agora mesmo, né? Ela falando sobre a questão de tem época que eu estou com vontade de comer doce e tenho que fazer lá aquele chocolate, enfim, isso é verdadeiro. Quando nós corremos e nós chegamos ao fim da corrida, você esgotou o glicogênio, que é a reserva de glicose do fígado e da musculatura. Então existe uma avidez por alimentos doces. Quem já ficou grávida que está ouvindo, né? É a tal do desejo. Estou com desejo de comer alguma coisa. Mas isso é que coisa, essa mulher está com invenção de moda. Não. E não é. Não é. Não é invenção de moda. O que é isso? Isso é a memória biológica da necessidade de um determinado alimento que tem uma substância que ela nunca viu, mas a sua memória da espécie diz, naquele alimento tem. Quero comer jaca. Ela nem sabe o que tem na jaca, mas o alimento está dizendo, eu quero jaca, eu quero banana verde, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, isso mostra para a gente que o nosso organismo identifica antropologicamente determinadas substâncias que nós precisamos em determinadas situações. E às vezes o doce não, no doce existe uma substância chamada triptofano, que é um aminoácido. E o aminoácido ele nos dá tranquilidade porque ele nos dá calma e por isso as pessoas comem doce. E é importante quando elas estão ansiosas que isso é necessário acontecer. É o efeito de um calmante, de um Exatamente. ansiolítico. Gente, chegou ao fim o nosso programa Mais Saúde. Todos os dias assuntos maravilhosos que chega a dar uma tristeza quando chega ao fim, mas amanhã tem mais para vocês.